Entender a psicologia por trás das suas escolhas é o primeiro passo para a liberdade financeira. Gostou do conteúdo? Então esmaga o botão de curtir. Inscreva-se para continuar evoluindo sua educação financeira. E ative as notificações para ser avisado assim que sair vídeo novo. Compartilhe este vídeo no grupo da família ou dos amigos. Vamos mudar a forma como as pessoas veem o dinheiro juntos. Valeu e vamos para o vídeo. O dinheiro, para alguns, sinônimo de liberdade, para outros, de ansiedade. Ele move economias, influencia decisões políticas e molda o destino de indivíduos e nações. Mas apesar de sua onipresença em nossas vidas, a forma como lidamos com ele raramente é puramente racional. Por trás de cada escolha financeira, de um pequeno gasto impulsivo a um grande investimento, existe um complexo emaranhado de emoções, crenças, vieses cognitivos e experiências passadas. Este é o fascinante campo da psicologia do dinheiro. Não se trata apenas de planilhas e números, mas sim de entender por que fazemos o que fazemos com o nosso dinheiro. Por que algumas pessoas, mesmo com altos salários, vivem endividadas, enquanto outras, com menos, conseguem construir patrimônio? A resposta reside profundamente em nossa psique. Nossa relação com o dinheiro começa muito antes de termos nosso primeiro salário. Ela é moldada por crenças familiares e culturais. Crescemos observando como nossos pais lidavam com o dinheiro. Eles eram poupadores ou gastadores? O dinheiro era motivo de brigas ou de segurança? Frases como dinheiro não nasce em árvore ou rico é desonesto podem se arraigar em nosso subconsciente, influenciando nossas decisões financeiras adultas. A cultura também desempenha um papel, com sociedades mais consumistas ou mais poupadoras influenciando nossos hábitos. Experiências pessoais. Uma crise financeira na família, uma oportunidade perdida por falta de capital, ou até mesmo um presente inesperado podem deixar marcas emocionais duradouras. Essas experiências se tornam âncoras, que afetam nossa percepção de risco, segurança e valor. Traços de personalidade. Pessoas mais impulsivas tendem a gastar mais. As mais avessas a risco podem ter dificuldade em investir. A combinação de extroversão, neuroticismo, conscienciosidade, amabilidade e abertura à experiência, os Big Five, impacta diretamente nosso comportamento financeiro. Viés de confirmação. Procuramos e interpretamos informações que confirmam nossas crenças existentes. Se acreditamos que investir é arriscado, buscaremos notícias de quedas de mercado, ignorando o potencial de longo prazo. Aversão à perda. A dor de perder dinheiro é psicologicamente mais forte do que o prazer de ganhar uma quantia equivalente. Isso nos leva a evitar riscos desnecessários ou assegurar investimentos perdedores por tempo demais. Excesso de confiança. Acreditamos que somos mais espertos que a média, especialmente em investimentos, o que pode levar a decisões imprudentes e a subestimar riscos. Efeito manada. Tendemos a seguir o que a maioria está fazendo, seja comprando ações em alta, bolha, ou vendendo em pânico, crise, em vez de seguir nossa própria análise. Contabilidade mental. Tratamos diferentes bolsas de dinheiro de forma diferente. Por exemplo, dinheiro ganho na loteria pode ser gastado mais livremente do que o salário, mesmo que ambos sejam apenas dinheiro. Desconto hiperbólico, ou viés do presente. Preferimos uma recompensa menor agora a uma recompensa maior no futuro. Isso explica por que é tão difícil poupar para a aposentadoria e tão fácil gastar impulsivamente. Ancoragem. Fixamos nossa mente em um número ou preço inicial, e todas as decisões subsequentes são tomadas em relação a essa âncora, mesmo que ela não seja relevante. Emoções e dinheiro. Um casamento complexo. As emoções são forças poderosas que influenciam cada transação. Medo e ganância
são as emoções primárias que movem os mercados. O medo leva ao pânico e à venda irracional. A ganância leva à euforia e à compra de ativos supervalorizados. Um investidor de sucesso aprende a controlar essas emoções. Ansiedade e estresse. A falta de dinheiro ou a pressão de dívidas pode gerar níveis elevados de ansiedade e estresse, afetando a saúde mental e física, e, paradoxalmente, levando a decisões financeiras ainda piores. Culpa e vergonha. Muitas pessoas sentem culpa ao gastar consigo mesmas ou vergonha ao admitir dificuldades financeiras, o que as impede de buscar ajuda. Alegria e satisfação. O sucesso financeiro ou a realização de um sonho através do dinheiro pode trazer grande alegria e satisfação, reforçando comportamentos positivos. O peso do passado. Sua história com o dinheiro. O relacionamento de uma pessoa com o dinheiro raramente começa na vida adulta. Ele é moldado desde a infância por experiências familiares, culturais e sociais. Observações simples, como a forma como os pais lidavam com contas, dívidas ou poupança, deixam marcas profundas. Crianças que cresceram em ambientes de escassez podem desenvolver uma mentalidade de medo e retenção, enquanto aquelas criadas em contextos de abundância podem ter uma relação mais flexível, ou até descuidada, com os recursos financeiros. Assim, o passado funciona como um alicerce invisível que sustenta decisões presentes. Além do ambiente familiar, eventos marcantes também influenciam fortemente a percepção sobre o dinheiro. Situações como crises econômicas, perda de emprego ou momentos de prosperidade inesperada podem criar crenças duradouras. Por exemplo, alguém que enfrentou dificuldades financeiras severas pode associar dinheiro à segurança e controle, desenvolvendo comportamentos mais conservadores. Já quem vivenciou ganhos fáceis pode enxergar o dinheiro como algo transitório, o que impacta diretamente suas escolhas e planejamento. Outro fator relevante é a carga emocional associada ao dinheiro. Muitas vezes, ele não representa apenas um meio de troca, mas também poder, status, liberdade ou até culpa. Essas associações emocionais, formadas ao longo da vida, influenciam comportamentos como gastar impulsivamente, evitar lidar com finanças ou acumular excessivamente. Nesse sentido, compreender a própria história financeira é essencial para identificar padrões que podem estar limitando o crescimento pessoal e econômico. A influência do passado, no entanto, não determina completamente o futuro. Embora as experiências anteriores moldem tendências, elas não são imutáveis. A conscientização sobre essas influências permite uma reavaliação crítica dos próprios hábitos e crenças. Ao reconhecer padrões herdados ou aprendidos, o indivíduo ganha a oportunidade de reconstruir sua relação com o dinheiro de forma mais equilibrada e alinhada com seus objetivos atuais. Por fim, lidar com o peso do passado exige reflexão e, muitas vezes, mudança de perspectiva. Educar-se financeiramente, buscar novas referências e desenvolver inteligência emocional são passos fundamentais nesse processo. Ao transformar experiências passadas em aprendizado, é possível ressignificar o dinheiro não como um fardo, mas como uma ferramenta para construir segurança, autonomia e qualidade de vida. Nossas decisões atuais são frequentemente reflexos de como vimos o dinheiro ser tratado na infância. Modelagem familiar. Como a escassez ou a abundância no ambiente familiar molda o medo ou a propensão ao risco. Experiências geracionais. Pessoas que viveram períodos de hiperinflação ou crises severas tendem a ter uma visão de mundo financeira permanentemente diferente de quem cresceu em estabilidade. A lógica versus o psicológico.
A relação entre lógica e psicológico revela uma tensão constante entre razão e emoção na construção do pensamento humano. A lógica, enquanto disciplina, busca a coerência, a validade dos argumentos e a estrutura racional das ideias. Já o psicológico está ligado aos sentimentos, percepções, experiências subjetivas e influências inconscientes que moldam a forma como interpretamos o mundo. Embora frequentemente vistos como opostos, esses dois aspectos coexistem e se influenciam mutuamente em praticamente todas as decisões humanas. Do ponto de vista lógico, uma conclusão deve decorrer necessariamente de premissas verdadeiras e bem estruturadas. Esse tipo de pensamento é fundamental para áreas como a matemática, a ciência e a filosofia, pois permite chegar a resultados confiáveis e universais. No entanto, o ser humano não opera exclusivamente sob esse modelo racional. Mesmo diante de argumentos logicamente consistentes, fatores psicológicos como medo, crenças pessoais e experiências passadas podem levar à rejeição ou distorção dessas conclusões. O aspecto psicológico, por sua vez, é essencial para compreender o comportamento humano em sua totalidade. Emoções e processos mentais influenciam a tomada de decisões, muitas vezes de forma mais intensa do que a lógica. Por exemplo, escolhas impulsivas, preconceitos e vieses cognitivos demonstram que nem sempre seguimos um raciocínio racional. Ainda assim, esses elementos não são necessariamente negativos, pois também contribuem para a criatividade, a empatia e a adaptação social. A interação entre lógica e psicológico é especialmente relevante em contextos como debates, julgamentos e relações interpessoais. Um argumento pode ser logicamente impecável, mas falhar em convencer se não considerar o estado emocional ou as crenças do interlocutor. Da mesma forma, decisões puramente emocionais podem levar a erros evitáveis, quando não são equilibradas com análise racional. Portanto, a eficácia do pensamento humano depende da capacidade de integrar esses dois aspectos de forma harmoniosa. Em síntese, lógica e psicológico não devem ser encarados como forças opostas, mas como dimensões complementares da mente humana. A lógica fornece estrutura e clareza, enquanto o psicológico oferece profundidade e contexto. O verdadeiro desafio está em reconhecer quando cada um deve prevalecer e como equilibrá-los em diferentes situações. Assim, o desenvolvimento de um pensamento crítico e consciente passa necessariamente pela compreensão dessa interação dinâmica. Muitas vezes, o que é matematicamente correto é emocionalmente insuportável. O erro da planilha perfeita. Por que as pessoas falham em seguir orçamentos rígidos? A mente busca gratificação imediata. Racionalização versus razão. O processo de inventar desculpas lógicas para compras puramente emocionais. 3. A diferença entre ser rico e ser próspero. A diferença entre ser rico e ser próspero vai além de uma simples questão financeira. Ser rico, em geral, está relacionado à quantidade de bens materiais e dinheiro acumulado por uma pessoa. É uma condição mensurável, frequentemente associada a números, patrimônio e poder de consumo. Já a prosperidade é um conceito mais amplo e subjetivo, que envolve não apenas riqueza material, mas também bem-estar emocional, equilíbrio pessoal, saúde, relacionamentos e realização de propósito. Uma pessoa rica pode possuir muitos recursos financeiros, mas ainda assim viver insatisfeita, ansiosa ou desconectada de valores mais profundos. Isso ocorre porque o acúmulo de dinheiro por si só não garante felicidade ou sentido de vida. Em contrapartida, alguém próspero pode até não ter grandes riquezas materiais, mas desfruta de uma vida equilibrada, com qualidade nas relações, paz interior e satisfação com suas conquistas e trajetória.
A prosperidade também está ligada à forma como o indivíduo enxerga e utiliza seus recursos. Enquanto a riqueza pode ser estática, representada por bens acumulados, a prosperidade é dinâmica, envolvendo crescimento contínuo, aprendizado e capacidade de gerar valor para si e para os outros. Uma pessoa próspera tende a cultivar gratidão, propósito e desenvolvimento pessoal, o que contribui para uma sensação duradoura de realização. Outro ponto importante é que a prosperidade costuma ser mais sustentável ao longo do tempo. Riqueza pode ser perdida por decisões financeiras equivocadas ou circunstâncias externas. Mas a prosperidade, por estar baseada em habilidades, mentalidade e valores, tende a permanecer e até se expandir. Isso porque indivíduos prósperos geralmente desenvolvem competências que lhes permitem reconstruir ou reinventar sua realidade, mesmo diante de adversidades. HT. Vieses cognitivos das finanças. P. Os vieses cognitivos nas finanças representam desvios sistemáticos de racionalidade que influenciam decisões econômicas e de investimento. Diferente do modelo clássico de agente racional, amplamente utilizado na teoria econômica tradicional, indivíduos reais frequentemente tomam decisões baseadas em atalhos mentais, heurísticas, emoções e percepções distorcidas da realidade. Esses vieses podem levar a escolhas inconsistentes, como superestimar ganhos futuros ou subestimar riscos, impactando diretamente o desempenho financeiro pessoal e coletivo. Um dos vieses mais comuns é o viés de confirmação, no qual o investidor busca e valoriza apenas informações que reforçam suas crenças pré-existentes, ignorando evidências contrárias. Isso pode levar à manutenção de investimentos ruins por tempo excessivo, simplesmente porque admitir o erro gera desconforto psicológico. Da mesma forma, o viés de excesso de confiança faz com que indivíduos superestimem sua capacidade de prever o mercado, resultando em operações mais arriscadas e, muitas vezes, perdas significativas. Outro viés relevante é a aversão à perda, que descreve a tendência humana de sentir mais intensamente uma perda do que um ganho equivalente. Esse comportamento pode levar investidores a evitarem vender ativos em queda, na esperança de recuperação, mesmo quando as perspectivas são negativas. Em paralelo, o efeito manada demonstra como decisões financeiras podem ser influenciadas pelo comportamento coletivo, levando à formação de bolhas especulativas ou a vendas em pânico durante crises. Além disso, o viés de ancoragem influencia decisões ao fazer com que indivíduos se apeguem a um valor inicial como referência, mesmo que ele não seja mais relevante. Por exemplo, um investidor pode considerar o preço de compra de uma ação como base para decidir vendê-la, ignorando mudanças fundamentais no mercado. Esse tipo de raciocínio limita a capacidade de adaptação a novas informações e prejudica a tomada de decisões mais racionais e atualizadas. Por fim, compreender os vieses cognitivos é essencial para melhorar a qualidade das decisões financeiras. Estratégias como diversificação, análise baseada em dados e disciplina emocional podem ajudar a mitigar esses efeitos. Além disso, a educação financeira desempenha um papel fundamental ao conscientizar investidores sobre suas próprias limitações cognitivas, promovendo escolhas mais informadas e alinhadas aos seus objetivos de longo prazo. O cérebro humano possui atalhos que podem ser desastrosos para o patrimônio. A aversão à perda, a tendência psicológica de sentir a dor de uma perda de R$ 1.000 com muito mais intensidade do que o prazer de um ganho de R$ 1.000. Efeito manada. Por que entramos em investimentos na alta, por medo de ficar de fora, e vendemos na baixa, por pânico? O papel da sorte e do risco
está profundamente presente em diversas dimensões da vida humana, desde decisões cotidianas até grandes acontecimentos históricos. A sorte pode ser entendida como um fator imprevisível que influencia resultados, muitas vezes independente do esforço ou planejamento. Já o risco envolve a possibilidade de perda ou ganho ao se tomar uma decisão, exigindo análise e, frequentemente, coragem. Ambos os conceitos estão interligados, pois assumir riscos pode aumentar as chances de sucesso, mas também expõe o indivíduo à incerteza. Na vida pessoal, o risco é uma ferramenta essencial para o crescimento. Pessoas que evitam completamente o risco tendem a permanecer em zonas de conforto, limitando suas oportunidades de aprendizado e evolução. Por outro lado, confiar apenas na sorte pode levar à passividade, onde decisões importantes são deixadas ao acaso. Assim, o equilíbrio entre assumir riscos calculados e reconhecer o papel da sorte é fundamental para alcançar objetivos de maneira consistente. No campo econômico e financeiro, o risco é um elemento central. Investimentos, por exemplo, exigem análise cuidadosa das probabilidades e das possíveis consequências. A sorte pode influenciar resultados no curto prazo, mas a longo prazo, estratégias bem fundamentadas tendem a prevalecer. Dessa forma, compreender o risco permite tomar decisões mais conscientes, enquanto reconhecer a sorte ajuda a manter humildade diante dos resultados. Além disso, o papel da sorte e do risco também se manifesta em contextos sociais e profissionais. Oportunidades inesperadas, encontros fortuitos e circunstâncias externas podem abrir portas ou criar obstáculos. No entanto, indivíduos preparados tendem a aproveitar melhor os momentos de sorte, transformando-os em conquistas concretas. Isso demonstra que, embora a sorte seja aleatória, a preparação influencia diretamente a forma como ela é aproveitada. Por fim, é importante reconhecer que nem tudo está sob controle humano. A aceitação da incerteza faz parte de uma visão mais realista da vida. Ao compreender o papel da sorte e do risco, é possível tomar decisões mais equilibradas, combinando planejamento com flexibilidade. Assim, o sucesso deixa de ser visto apenas como fruto do acaso ou do esforço isolado, passando a ser resultado da interação entre escolhas conscientes e fatores imprevisíveis. Aceitar que nem todo sucesso vem do esforço e nem todo fracasso vem da preguiça é fundamental para a saúde mental financeira. Humildade no sucesso. Entender que fatores externos imensuráveis contribuem para grandes ganhos. Poder de sobrevivência. A importância da reserva de emergência, não apenas para os números, mas para evitar decisões desesperadas em momentos de crise. O objetivo final: controle do tempo. O objetivo final de controlar o tempo representa uma das maiores ambições da humanidade, pois está diretamente ligado ao desejo de dominar a própria existência. Desde os primórdios, o ser humano busca maneiras de organizar, medir e aproveitar melhor o tempo, seja por meio de calendários, relógios ou tecnologias modernas. Esse controle, no entanto, não se limita apenas à medição, mas envolve a capacidade de influenciar o ritmo dos acontecimentos e a forma como vivemos cada momento. Em um sentido prático, controlar o tempo significa gerenciar prioridades, otimizar tarefas e reduzir desperdícios. A organização eficiente do tempo permite maior produtividade e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Quando uma pessoa aprende a planejar suas ações com consciência temporal, ela consegue não apenas realizar mais atividades, mas também vivê-las com maior qualidade e propósito. Sob uma perspectiva científica, o controle do tempo ainda é um conceito limitado. Embora teorias físicas discutam a relatividade e a dilatação temporal,
O ser humano não possui meios de alterar o fluxo do tempo de forma concreta. Ainda assim, avanços tecnológicos permitem uma percepção subjetiva diferente do tempo, como na automação de processos e na aceleração da comunicação, que fazem com que tarefas complexas sejam realizadas em períodos cada vez menores. Do ponto de vista filosófico, controlar o tempo envolve compreender sua natureza e aceitar seus limites. O tempo é irreversível, e essa característica impõe ao ser humano a necessidade de fazer escolhas. Assim, o verdadeiro controle não está em manipular o tempo em si, mas em decidir como utilizá-lo de maneira consciente, valorizando o presente e aprendendo com o passado. Por fim, o objetivo final de controlar o tempo pode ser entendido como a busca por uma vida mais significativa. Ao invés de tentar dominar algo que foge ao nosso alcance, o ser humano encontra realização ao alinhar suas ações com seus valores e objetivos. Dessa forma, o controle do tempo se transforma em autodomínio, permitindo que cada indivíduo construa uma trajetória mais intencional e satisfatória. A psicologia do dinheiro culmina na compreensão de para que o dinheiro serve. Dinheiro como ferramenta de liberdade. O maior dividendo que o dinheiro paga é a capacidade de acordar e dizer: eu posso fazer o que eu quiser hoje. A esteira hedônica. Por que aumentar a renda não traz felicidade se o padrão de vida e o desejo subir na mesma proporção? Como desenvolver uma relação saudável com o dinheiro? Entender a psicologia do dinheiro não é apenas uma questão de autoconhecimento, mas uma ferramenta poderosa para melhorar nossa vida financeira. Consciência financeira. O primeiro passo é reconhecer seus padrões de comportamento, suas crenças e seus vieses. Pergunte-se: por que estou gastando isso? Qual emoção estou sentindo? Educação financeira contínua. Quanto mais você entende sobre o funcionamento do dinheiro, dos investimentos e das finanças pessoais, menos suscetível você será a vieses e manipulações. Estabeleça metas claras. Metas financeiras bem definidas. Poupar X para a entrada da casa em Y anos. Dão propósito ao seu dinheiro e ajudam a resistir a impulsos. Crie um orçamento e acompanhe-o. Um orçamento não é para restringir, mas para dar liberdade. Ele mostra onde seu dinheiro está indo e onde você pode ajustá-lo para alinhar com suas metas. Pratique a gratidão. Uma mentalidade de abundância, focada no que você tem, pode reduzir a necessidade de consumir para preencher vazios emocionais. Busque ajuda profissional. Um planejador financeiro pode oferecer uma perspectiva objetiva, ajudar a identificar vieses e criar um plano personalizado. Um terapeuta financeiro pode ajudar a lidar com traumas e crenças arraigadas sobre dinheiro. Meditação e mindfulness. Práticas que ajudam a aumentar a consciência do momento presente podem reduzir gastos impulsivos e promover decisões mais racionais. Reavalie suas crenças sobre dinheiro. Desafie ideias antigas sobre riqueza, pobreza, gastar e poupar. Entenda que o dinheiro é uma ferramenta neutra e o que importa é como você a utiliza. A psicologia do dinheiro é um campo vasto e complexo que nos lembra que as finanças são, antes de tudo, humanas. Nossas escolhas financeiras não são feitas por robôs, mas por indivíduos cheios de esperanças, medos, sonhos e memórias. Ao reconhecer e compreender as forças psicológicas que operam em nossas mentes, podemos transcender padrões autodestrutivos e cultivar uma relação mais consciente, equilibrada e, em última instância, próspera com o dinheiro. O segredo para uma vida financeira saudável não está apenas em saber os números, mas em dominar a nós mesmos.